E aí, noobs? Hoje a gente vai voltar direto para os tempos dourados do Mega Drive, para falar de um dos RPGs táticos mais épicos da era dos 16 bits, Shining Force 2. Se você curte esse clima retrô, já considera se inscrever no canal, aqui sempre rola viagem boa para os anos 90. E já vou abrir o jogo logo no começo com vocês. Esse aqui é pessoalmente o meu jogo favorito de Mega Drive. Não é só pela nostalgia, é porque até hoje o game entrega uma experiência completa, divertida e com uma profundidade surpreendente para a época. Lançado em 1993 e desenvolvido pela Sonic Software Planning, que depois virou a conhecida Camelot, Shining Force 2 expandiu tudo que o primeiro jogo tinha feito. O mundo ficou maior, o ritmo mais solto e o jogador ganhou muito mais liberdade de exploração. Inclusive, comenta aí se você jogou essa obra-prima na época ou descobriu depois. A história começa com um vacilo gigantesco. Slade, um ladrão meio atrapalhado, invade um santuário e rouba 2 joias sagradas. Essas joias eram justamente o que mantinha selado o rei demônio Xion. Quando Slade tira as joias, o selo enfraquece e as forças do mal começam a despertar, trazendo o caos direto para o reino de Gran Sun. É nesse cenário caótico que surge Bauri, o protagonista, ao lado de Sarah, Chester e do próprio Slade, agora arrependido do estrago que causou. Ele embarca numa jornada para impedir o retorno total de Xion. A história é simples, mas cheia de charme, personalidade e momentos marcantes que ficam na memória. O grande brilho do jogo é o combate tático por turnos. Cada batalha acontece em mapas com grid exigindo estratégia no posicionamento, no alcance e no timing de cada ação. Conforme você avança, seus personagens sobem de nível, aprendem novas habilidades e podem ser promovidos. E é aqui entra um dos pontos que eu mais gosto nesse jogo: o sistema de promoção. Alguns personagens têm mais de uma possibilidade de classe avançada, e isso muda drasticamente o estilo de combate. É um dos grandes pontos fortes de Shining Force 2, porque incentiva a experimentação e dá um gosto enorme de rejogar só para testar outras combinações. A liberdade também é um diferencial. Você pode explorar o mundo, achar itens escondidos, conversar com NPCs e até recrutar personagens secretos. Se você curte explorar cada cantinho do mapa, já deixa o like aí, porque esse jogo é um prato cheio para isso. Na parte visual, o jogo é puro carisma. Os gráficos têm aquele colorido marcante dos 16 bits, com animações de ataques e magias que até hoje são lembrados pelos fãs. E a trilha sonora é simplesmente fantástica. As músicas das vilas, do mapa e das batalhas grudam na memória. É o tipo de trilha que te teletransporta direto para os anos 90. Agora vamos falar dos pontos fortes e fracos, começando pelos fortes. O sistema de combate, os personagens memoráveis, a variedade de classes e, claro, o sistema de promoção diversificado, que deixa o jogo muito mais estratégico e personalizado. Tudo isso se soma à sensação constante de evolução e descoberta. Já nos pontos fracos, vale citar algo que sempre divide opiniões: as pedras Mithril. Elas servem para forjar armas especiais, algumas das melhores do jogo. O problema é que elas são difíceis de encontrar, aparecem tarde demais na campanha e quase não dá tempo de aproveitar todo o potencial delas. É aquele momento em que o jogo te dá uma Lamborghini, mas a estrada acaba logo na esquina? Pois é. Mesmo assim, nada disso tira o brilho do clássico. No fim das contas, Shining Force 2 é uma joia absoluta do Mega Drive. É divertido, carismático, estratégico e cheio daquela magia que só os RPGs dos anos 90 entregavam. Para mim, continua sendo um dos melhores RPGs táticos já feitos. E vale cada minuto investido, ontem, hoje e sempre. E você, noob, já jogou Shining Force 2 ou prefere o primeiro? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal para mais análises nostálgicas aqui no Noob Gamer RJ. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.